Saúde a Igreja de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa e eficaz para os nossos corações, a qual se encontra em 1 Coríntios capítulo 9. Vamos estar lendo do versículo 24 até o versículo 27, que nos diz assim, nesta obra missionária e neste áudio devocional à palavra do Senhor, nos diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Nós observamos no versículo 22 desse mesmo capítulo 9, ele vai dizer: fiz-me como fraco, para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele disse: eu me fiz fraco. Quando eu estava com os fracos, eu me fiz fraco. Quando eu estava com os fortes, me fiz forte. Chorei com os que choravam, sorria com os que sorriam. Para ganhar algumas almas para o Senhor, eu preciso me fazer fraco. Eu me fiz tudo para todos, para por todos os meios ganhar e salvar alguns. Ele diz mais no 23: e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. A palavra do Senhor nos ensina: para o fraco, te faça fraco, para o forte, te faça forte. Sorri com os que sorri, chora com os que chora também. E Paulo disse que isso tudo foi para ganhar almas para o reino de Cristo. Que ele se fez tudo para com todos, para ganhar almas para o reino de Cristo. E onde nós lemos no versículo 24, vai dizer: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Os que correm lá no estádio lá de futebol, todos eles correm, mas só um no final ganha o prêmio, ganha a disputa. Aleluia. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Paulo disse: aquele que corre lá no estádio, eles lutam para ganhar uma coroa corruptível, uma coroa que a traça e o ferrugem desmancha, corrói. Eles fazem para ganhar um título, somente fama. Aquele que luta de tudo se abstém, não come, faz jejum, sacrifica o corpo pela luta para ganhar uma coroa corruptível, uma coroa que com o tempo se desmancha, se desfaz. Mas nós lutamos por uma coroa incorruptível, a qual dura para sempre. O que ele diz no versículo 25: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aqueles que correm no estádio querem um prêmio somente, um prêmio de homem, corruptível, passageiro. Eles se matam, se xingam, se esgarfeiam, aleluia, para conseguir uma coroa corruptível, humana, passageira. Outros ficam sem comer para lutar, quebram seus braços, dentes, se machucam por uma coroa, também um troféu humano.
Mas a coroa que Deus tem para nós, essa é incorruptível. Não precisamos lutar com ninguém, nem correr com ninguém. Somente guerrear contra Satanás e contra a nossa própria carne. E nós alcançaremos esta coroa incorruptível. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa que o apóstolo Paulo lutou, a qual ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Ele diz mais: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Esse é o nosso propósito, é a nossa missão. É subjugar e dominar o nosso corpo através do Espírito Santo e o reduzir à servidão. Qual servidão? De escravidão não, mas a servidão de servo de Cristo. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo quem vive em mim. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Assim diz a palavra do Senhor. Ele disse: agora o velho Saulo não vive mais, mas sim o novo Paulo, dominado, subjugado por Deus. Jesus disse para Pedro, eu sempre me lembro dessa passagem, o Espírito Santo me lembra. Jesus disse para Pedro: quando tu eras novo, tu se cingias e tu fazias o que tu querias. Mas vai chegar um tempo que outro te cingirá, glória a Deus. Outro mais poderoso do que tu te cingirá e te levará para onde ele quiser. Outro virá sobre ti, te cingirá e te levará para onde quiseres, e tu farás tudo aquilo que ele quiser que tu faça. O Espírito Santo, Deus estava falando para Pedro, Jesus estava falando para Pedro: quando tu era novo, Pedro, tu fazia o que tu queria. Tu se cingia e ia para onde tu queria, fazia o que tu queria. Mas agora vai chegar o tempo que eu vou mandar o Espírito Santo que vai te cingir, vai te dominar e vai levar você para onde ele quiser, e tu vai fazer tudo que ele quiser e que ele mandar. Porque ele é mais poderoso do que tu e do que qualquer um desta terra. Ele vai te cingir e vai te levar para onde ele quiser, e tu farás tudo aquilo que ele quiser e que ele mandar. Jesus disse: Pedro, tu eras valente, tu fazia o que tu queria, mas agora eu vou mandar um mais valente do que tu, e ele vai te dominar e vai fazer de tu o que ele quiser. O que ele mandar tu vai fazer, que é o Espírito Santo. Jesus disse: um valente, para roubar a casa do outro, primeiro ele tem que chegar, tem que amarrar o valente, manietá-lo e depois roubar as suas coisas. Ele dando o exemplo de que ele venceu Satanás na cruz. Que ele é mais valente, é mais poderoso. Ele chegou, amarrou Satanás, pisou na cabeça dele, tomou a chave do inferno e a chave da morte, e voltou e entra na casa de Satanás quando ele quiser. Ele disse: para um valente entrar na casa do outro tem que ser mais valente ainda, amarrá-lo, pegar suas coisas e depois sair. Se não for assim, não roube, é verdade. Aleluia. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele disse: eu subjugo o meu corpo, eu faço ele descer ao nível da servidão, eu faço ele ser servo. O Espírito Santo me ajuda e eu faço o meu corpo se comportar como servo de Cristo, para que quando eu venha pregar para os outros, eu não venha ser reprovado, eu venha ser exemplo, eu venha ter testemunho diante das pessoas para poder ganhar almas para Cristo. Almas para Cristo. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então é o que eu preguei essa semana, de que o bispo, o presbítero, ele tem que primeiro ser exemplo na sua casa, né? Ter seus filhos sob sujeição, ter bom testemunho, ser uma pessoa íntegra, não avarento,
não espancador, não bebedor, aleluia, não pode ter torpe ganância, tem que ser uma pessoa mansa, exemplo dentro de casa, exemplo para os filhos, exemplo para a esposa, ou a mulher, exemplo para o marido, para os filhos, para depois liderar a obra do Senhor, porque a palavra diz, se não tiveres cuidado da própria casa, não dominares a própria casa, como terás cuidado da casa de Deus, da obra de Deus? Não tem como. Paulo disse, antes de eu pregar para os outros, eu subjugo, eu reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eu tenho que ser exemplo primeiro para depois pregar para as pessoas, para que eu não venha escandalizar e nem nenhuma pessoa que não um exemplo, uma pessoa que não é exemplo. Pela misericórdia de Deus, eu tenho sido exemplo. Muita gente tem sido exemplo para depois pregar, mas tem muitos que não é exemplo e quando vai pregar escandaliza, porque a pessoa diz, quem és tu para me corrigir? Tu anda fazendo isso e isso de errado. Eu não, para eu ser crente desse jeito, eu prefiro ficar no mundo. Então tem que ser exemplo para depois pregar para as pessoas, para depois ganhar almas para Cristo. Isso que Paulo falou, temos que reduzir o nosso corpo à servidão de Cristo para depois ganharmos almas. Porque quando nós reduzimos o nosso corpo à servidão, nós nos tornamos exemplo. Quando nós nos colocamos na posição de servos de Cristo, aí nós se tornamos exemplos. E aí depois disso nós começamos a pregar e ganhar alma para Cristo. Que Deus nos abençoe e guarde essa palavra no teu coração com muito temor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus venha vos abençoar e vos dar uma boa noite na presença e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré.